Boa tarde a todos. Todo mundo consegue me ouvir perfeitamente? Muito alegre de estar aqui novamente para passarmos essa tarde de domingo. O nosso encontro de hoje, um pouquinho diferente do nosso encontro da última vez, que foi carregado de informações, mas que também são importantes para o nosso aprendizado. Hoje venho com uma tarefa especial de relembrar a todos dessa querida presença em nossas vidas e encher os corações de esperança. Para podermos falar de Jesus, este mestre amigo, é necessário que peçamos licença à espiritualidade maior, pois é constituído ele da mais pura derivação do amor. E por mais que nos esforcemos na atual evolução que nos encontramos, é impossível que determinamos a sua real grandeza. Jesus é a matéria-prima do amor, é a qualidade pura, é o diamante inquebrantável da fé. É Ele, o véu da esperança que cai sobre as nossas chagas, o manto que cobre as nossas feridas. Em um momento em que a máxima era amai o vosso próximo e odiai o vosso inimigo, ele completou, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Que espírito é este que dividiu a história da humanidade antes e depois do amor? Porque foi ele a primeira figura humana que nos exemplificou o real sentido do verbo amar. Moisés, como médium extraordinário que foi, psicografando o primeiro livro da humanidade na pedra, constituído das leis básicas do Sinai, nos presenteou com as máximas amar a Deus e amar e honrar pai e mãe. Mas foi Jesus que realmente nos exemplificou o verdadeiro sentido da palavra amar, da forma mais pura que a humanidade tem observado desde os primórdios da existência. Está no livro Caminho da Luz, psicografado por Emmanuel, que rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. E o mentor amigo também nos afirma que essa pleiade de espíritos superiores só se reuniram em torno da Terra por 3 vezes, a fim de resolver problemas críticos e decisivos para a evolução da humanidade. E o nosso encontro no dia de hoje será baseado nessas 3 reuniões que aconteceram nas cercanias da Terra. O motivo do primeiro encontro foi justamente a criação do nosso planeta. Jesus, então, nos dava uma nova oportunidade de evolução para nós que somos espíritos imortais. Então, a primeira vez verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida da matéria em ignição do planeta. E o benfeitor descreve: Jesus havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas. Com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o sopro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do sol para as suas mãos augustas e compassivas. Jesus jamais lançou discórdia, injustiça ou sofrimento. Ele lançou o sopro da sua misericórdia. E foi com muito amor que Jesus criou essa escola que a cada dia nos brinda com oportunidades mil. Então foi ele quem estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizou o cenário da vida e criou a Lua, representando sua importância na reprodução de todas as espécies, através de seu magnetismo.
Foi ele quem fez a pressão atmosférica adequada ao homem, edificou as usinas de ozônio, conhecidas por nós como as camadas de ozônio a 40 e 60 quilômetros de distância, para que chegasse até nós apenas a quantidade correta de raios solares. E foi ele quem definiu as linhas de progresso da humanidade futura. Que espírito é esse a qual estamos falando hoje? Será que Jesus, quando encarnado, era como nós? Tinha as nossas dores, fraquezas? Será que ele possuía mais experiência que nós? Jesus, quando criou a Terra 4,5 bilhões de anos atrás, já era um espírito crístico. Provavelmente, enquanto éramos pó ou ainda permanecíamos adormecidos no mineral, Jesus já era um espírito puro. Os melhores cientistas da NASA afirmam que um sistema solar dura aproximadamente de 11 a 15 bilhões de anos. Ao contrário do que muitos pensam, as estrelas nascem e morrem. Não percebemos porque isso leva milhões ou até mesmo bilhões de anos. E como vivemos pouco em relação à vida das estrelas, não conseguimos acompanhar essas mudanças. O Sol também é uma estrela, então terá também um fim um dia. No começo, ele era uma massa gigantesca de gás e poeira, muito maior que o diâmetro do sistema solar nos dias de hoje. Porém, foi se condensando até se tornar essa estrela maravilhosa que conhecemos. E esse processo inicial levou cerca de 50 milhões de anos. Hoje, o Sol passa por um período definido pelos cientistas como um período de tranquilidade. E essa tranquilidade vem devido à queima de uma substância presente em seu interior, conhecida por todos nós como hidrogênio. E eles afirmam que esse período de tranquilidade dura cerca de 11 bilhões de anos. Como já se passaram 4,5, temos ainda pela frente 6,5 bilhões de anos neste período de tranquilidade. Acontece que, após 11 bilhões, esse hidrogênio para de ser produzido. Então, o núcleo não aguenta a pressão das camadas externas e o Sol entra em colapso, impossibilitando a existência humana na vida planetária. Afirma Emmanuel, a caminho da luz, que o sistema solar onde o Cristo evoluiu, assim como o nosso, da mesma forma, do mesmo padrão, na época, já não existe mais. Então, se formos colocar na ponta do lápis em uma simples conta, 4,5 bilhões que ele criou a Terra, mais 15 bilhões que o seu sistema solar viveu, e já não existe mais, o espírito que estamos falando tem no mínimo de 20 a 25 bilhões de anos. Será que quando ele esteve conosco, ele sabia o que estava dizendo? Será que ele sabia o que ele nos ensinava? Revista Espírita, fevereiro de 1868. Será que Jesus era um espírito puro? Afirma o espírito Lacordaire nessa edição. Ao lado de Deus estão numerosos espíritos chegados ao topo da escala dos espíritos puros, que mereceram ser iniciados em seus desígnios para dirigirem a sua execução. Podeis chamá-los Cristos. No livro dos Espíritos, todos nós aprendemos que o último estágio de evolução espiritual é o estágio de espírito puro. Não é com o intuito de desanimar a todos, mas é importante informar que ao chegarem no estágio de espírito puro, inicia-se uma nova escala e uma nova caminhada a ser percorrida. Nesta mesma edição da Revista Espírita, ele nos apresenta a escala dos espíritos puros, dividida em 3. Existem os espíritos puros superiores, que são espíritos que já atingiram o grau de superioridade, mas são aqueles que agem livremente, através da própria vontade.
A segunda categoria, um pouco mais acima, são os espíritos marcados. São espíritos designados para uma missão importante. São caracterizados por ter uma irradiação luminosa, porém, podem falir por falta de coragem, perseverança ou fé. Não estão livres dos acidentes que podem abreviar os seus dias. O que não faz um, o outro é chamado a fazer. Eis porque a máxima de Jesus, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Quando Hipólito Leon, nosso querido Allan Kardec, pergunta a São Luís, o espírito que dirigia suas reuniões mediúnicas: posso eu me recusar a esta missão? Então São Luís responde: o Senhor jamais coloca obras tão importantes para a humanidade nas mãos de um só homem. Então Allan Kardec, entendendo a responsabilidade e a importância da sua missão, não precisa mais de explicações e realiza uma das maiores obras de amor que a humanidade já viu. Essa, então, é a característica dos espíritos marcados. E, por último, a última categoria, os espíritos considerados como Messias ou Cristos, atingindo uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante, capazes, por situarem acima das fraquezas humanas, são infalíveis até mesmo quando encarnados. É importante a gente lembrar que Jesus, quando caminhava sobre a terra, tinha em sua volta, em sua companhia, espíritos crísticos, Messias, orientando e lhe dando segurança a todos os passos. Esta categoria de espíritos são grandes missionários e são espíritos que recebem diretamente a palavra de Deus. Então é desta categoria de espírito que compreende a nossa conversa no dia de hoje. Jesus, o nosso mestre amigo, fazia parte da categoria de espíritos puros, crísticos, infalíveis até mesmo quando encarnados. Outro ponto que nos chama a atenção é a organização do mundo espiritual. Jesus jamais trabalha sozinho. A revista Boa Vontade, de 1956, afirma Emmanuel que Jesus, como governador da Terra, governador da Terra no sistema solar, conta naturalmente com grandes ministros para a evolução física e para a evolução espiritual da organização planetária. Acredita Haroldo Dutra Dias que esta organização segue um padrão. Assim como tínhamos 72 tribos em Israel, 72 ministros na colônia Nosso Lar, porque tínhamos 6 ministérios: regeneração, comunicação, auxílio, esclarecimento, elevação e união divina, com 12 ministros em cada, totalizando 72. Também tínhamos 72 sacerdotes no Sinédrio, na época em que Jesus passou pela Terra. Então, através de estudos, Haroldo acredita que também Jesus deva possuir 72 ministros em diversas áreas de execução, nos ajudando a percorrer os caminhos da evolução. E ele também esclarece que, subordinados a estes ministros, para o progresso da matéria do espírito, no plano que nós habitamos presentemente, conta ele também com uma assembleia de múltiplos instrutores. Chico afirma, do que Emmanuel esclarece, então, em resumo, seria que Jesus Cristo seria um espírito de evolução suprema, confrontando com nós, chamados terrícolas, em nosso atual estado de desenvolvimento. Então, seria Jesus o supremo orientador da evolução moral do planeta. E ele fala, do plano espiritual, ministros do Senhor cooperaram,
cooperam e cooperarão sempre. Interessante que nesta mensagem intitulada como Presente de Natal, Emmanuel esclarece e dá o nome de 2 ministros que já passou pela Terra, Buda e Zoroastro, assim como grandes instrutores da Índia e da Grécia, que porém ele não revela o nome. Chico conta nesse mesmo livro uma história curiosa, que após uma tarde de estudo e de psicografia, ele deseja que Emmanuel esclarecesse o que realmente era Jesus e a sua posição no sistema solar. Então, Emmanuel o adverte que não fizesse tal grau de pergunta, pois ele não apresentava mente capaz de entrar nesses domínios de conhecimento com segurança precisa. Estamos falando de Chico Xavier. Mas Chico, após muito insistir, convenceu Emmanuel, seu jeitinho mineiro. Então, Emmanuel desdobra um painel em um fenômeno mediúnico na frente do médium, e Chico primeiro observa a Terra, linda, em torno do Sol, e este painel vai aumentando, e ele passa a ver o Sol evoluindo em torno de uma constelação conhecida como Andrômeda. Mas logo à frente, ele percebe que esta constelação evolui em torno de uma outra maior. E essa outra maior, em torno de outra maior ainda, que já não tinha mais nome na cabeça do médium. E depois desse conjunto de constelação, ele vê a Via Láctea, imensa. Mas percebe que a Via Láctea, juntamente com outras galáxias, evoluíam em torno de uma nebulosa. E esta nebulosa em torno de uma maior ainda. Então, Chico, com a cabeça cansada, pede a Emmanuel para voltar, porque deu vontade de sentar no sofá e tomar um café. E ao retornar dessa experiência, Chico conclui, porque tudo problemas técnicos. Porque tudo está dentro da ordem divina. Cada mundo, cada sistema, cada galáxia, orientados por inteligências divinas. O segundo encontro dessa pleia de espíritos superiores foi exatamente quando se decidia a vinda de Jesus à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Engraçado que, apesar de 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías, presente no Velho Testamento, ter anunciado a chegada do Cristo, ainda hoje nos perguntamos e ainda possuímos dúvidas de quem, naquele exato momento, Isaías falava. Então, se observarmos no Antigo Testamento e depois na passagem de João, replicando os pensamentos de Isaías no Novo Testamento, podemos observar as seguintes passagens. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Seria o mesmo que dizermos, poderia sair alguma coisa boa de Pedro Leopoldo? Seria o mesmo que duvidarmos da essência e da missão de Chico Xavier, comparando de uma maneira muito singela a experiência de Jesus. Então Isaías nos disse, pois o seu parecer estava tão desfigurado, não tinha beleza nem formosura, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Era Isaías dizendo que Jesus abandonaria a glória que tinha junto ao Pai por uma vida sem nada do que normalmente atrai as pessoas a seguir alguém, como riquezas e notoriedade política. Ele também afirma, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados. Foi oprimido e afligido,
mas não abriu a boca. Levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Era Isaías anunciando àqueles que tivessem ouvidos de ouvir que o Messias esperado não viria como rei e nem com poderes materiais, mas que através do seu amor e dos seus ensinamentos ensinaria uma nova maneira de governar. Chico Xavier nos afirma que por mais que ele tenha estudado e procurado no Evangelho alguém que tivesse tido um contato mais íntimo com os olhos de Jesus, ele não acha outra pessoa a não ser o velho sábio Simeão. Conta no Evangelho de Lucas que havia em Jerusalém um velho sábio chamado Simeão. E este homem era justo e temente a Deus. E fora revelado a ele pelo Espírito Santo que ele veria o Cristo antes de partir. E quando chegou aos seus ouvidos que o provável enviado de Deus estaria ao templo à sua espera, o velho Simeão chega ao templo e, pegando o menino Jesus nos braços, diz com essas palavras que talvez seriam imortais na nossa caminhada, onde ele diz: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois meus olhos já viram a salvação. Pois é este a luz para iluminar as nossas nações. Porém, conta Humberto de Campos, que no livro Pontos e Contos, capítulo 25, que Simeão não somente disse isso, mas que afastou-se um pouco dos pais de Jesus e teve uma conversa em particular com aquela criança que seria o prometido. Estava ele intrigado, uma vez que sabia que era ele o Salvador que estávamos necessitando, acabara de ver que ele havia nascido na manjedoura. Então, silenciosamente, perguntava ao menino Jesus: mas por que preferiste a palha humilde da manjedoura? Por que não vestiste a púrpura imperial? Por que não escolheste um lugar de prestígio no sinédrio? Então, conta Humberto de Campos que o menino ergueu a cabeça e com a destra bateu algumas vezes no peito do velho sábio. Mas logo após, chega Maria e toma novamente as crianças nos braços. E foi só após a sua morte que Simeão soube que o menino celeste não o havia deixado sem respostas. O infante sublime, ao bater com a destra no peito do velho sábio, queria lhe dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. Queria dizer que ele vinha da casa do Pai justamente para representá-lo no coração dos homens. Comentamos que Simeão precisou apenas de dirigir os olhos a Jesus para entender os seus ensinamentos. Já André Luiz diz no livro Agenda Cristã: não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. Se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, você já sabe o que fazer. Era André Luiz nos contando que se realmente analisarmos a obra de Jesus com amor no coração, basta apenas 2 semanas para que possamos fazer dela o roteiro seguro das nossas vidas. Se Simeão precisou de um olhar de André Luiz de 2 semanas, este homem teve a sabedoria de dizer: se a humanidade perdesse todas as obras sacras e ficasse apenas o Sermão da Montanha, não teria nada perdido. Mohandas Karamchand Gandhi, conhecido também pelos indianos como Gandhiji, porque o J-I em sânscrito representa respeito. Nascido em 2 de outubro de 1869, na cidade de Porbandar, na Índia, aos 13 anos se casa com Kasturbai
de mesma idade, e aos 18 foi estudar em Londres, com o objetivo único de ser advogado. Com 22 anos, retorna à Índia. Mas Mohandas não nasceu Mahatma. Ele era um advogado comum. Foi então em seguida em busca de novas oportunidades para a África do Sul. E em 1893, um ano após ter chegado, sentiu na pele o que era discriminação. Logo que chegou em uma cidade, foi arremessado para fora de um trem porque havia se recusado a sair da primeira classe exclusiva para brancos. Foi então em 1906, com 37 anos, já pai de 4 filhos, que ele resolveu fazer um voto de celibatário, com o objetivo de autoconhecimento e de se aproximar mais de Deus. E foi durante esse período de reflexão que Gandhi criou a sua doutrina, chamada Satyagraha, ou Força da Verdade. O pilar fundamental dessa doutrina era a não violência, protestar sempre, mas revidar nunca, agir, mas nunca reagir. E existia uma regra simples. A regra era se recusar a seguir leis injustas, seguindo o princípio da desobediência civil. Esse princípio já não era novo nesta época. Ele foi desenvolvido no século XIX pelo pensador americano Henry Thoreau, que, segundo ele, qualquer lei que fosse flagrantemente injusta, você poderia desobedecê-la. Mas Gandhi tinha seus princípios. Ele tinha consciência de que respeitava todas as leis, e seu único objetivo era de criar leis mais justas. Declarava-se leal à Constituição inglesa, sempre avisava antes de todo e qualquer protesto e nunca resistiu à prisão, porque foi preso várias vezes. Em 1914, com 45 anos, ele volta à terra natal, a Índia, após uma longa experiência na África do Sul. Este espírito levou a Jan Christian Smuts, administrador da África do Sul, e seu principal rival, a declarar: quando fui embora da África do Sul, Gandhi me deu sandálias que ele mesmo tinha feito, e eu as devolvi. Não me considerava merecedor de usar o mesmo calçado de um homem tão grande. Essas foram palavras de seu principal rival, de Smuts, em 1939. Toda vez que lembramos de Gandhi, lembramos daquele velhinho careca e seminu, tão frágil quanto seus óculos redondos, que há 60 anos colocou o Império Britânico para correr sem precisar de fuzis ou canhões. E foi essa capacidade de respeitar aos outros, não importa o que eles fizessem, que fez com que a sociedade indiana da época dessem o título de Mahatma, que no sânscrito significa Maha, grande, e Atma, alma, grande alma. Foi essa capacidade de respeitar a todos que o levou a sociedade indiana a lhe darem esse título de Mahatma grande. E como diz o brilhante Clóvis Nunes em uma de suas palestras, reagir violentamente, qualquer medíocre reage, mas reagir com ternura, brandura e compaixão no sentimento é só para os corajosos. Gandhi praticava o ahimsa. Ahimsa em sânscrito significa violência, e o prefixo a na frente significa negação. Então era um princípio da não violência. E os sábios da antiguidade havia-lhe dito que todas as vezes que alguém te agredir, reaja de 3 formas: com ternura no olhar, brandura na voz e compaixão no sentimento. Gandhi conta em sua biografia que estava caminhando no passeio, junto com outros indianos,
quando um soldado britânico o aborda, pedindo para que ele se movesse para o passeio da direita, porque o passeio da esquerda era apenas para brancos. Mas Gandhi, respondendo à brutalidade do soldado, responde que por ser um advogado, sabia que existia leis injustas e que ele não seguia leis injustas. E com muita humildade, mas segurança, disse ao soldado: você pode até cumprir com a sua missão, mas daqui eu não saio. Foi então que o soldado, dando um passo para trás, caprichou no cacetete e derrubou aquele velhinho frágil ao chão. E Gandhi conta em sua biografia que viu as pernas dobrando, que se sentiu tonto e que a cabeça latejava. Mas lá embaixo, sentindo profundas dores, pensou consigo mesmo: talvez eu possa colocar um pouquinho mais de ternura no olhar, de brandura na voz e de compaixão no sentimento. E se levanta, dá um passo à frente e, olhando para o guarda, desarmado, completamente desarmado e de uma forma humilde, mas firme, novamente diz ao guarda: o senhor pode até me bater, mas daqui eu não saio. Foi então que dessa vez o soldado, dando 2 passos para trás, deferiu um golpe que talvez seria o último contra aquele frágil velhinho. E Gandhi conta que apoiou na parede, a vista escureceu e ele cai novamente ao chão. Quando abre os olhos, encontra os óculos quebrados, mas porém guarda a armação que era cara. O supercílio estava aberto, a roupa manchada de sangue e a cabeça agora doía de uma forma quase insuportável. Mas ele não desistiu, porque era a oportunidade de ele testar a si mesmo se a ahimsa, o satyagraha, funcionava, a não violência. Então Gandhi decidiu colocar mais ternura no olhar, mais brandura na voz e mais compaixão no sentimento. E ele disse que desta vez iria olhar o guarda como se estivesse olhando para seu filho. Iria falar como se estivesse falando para sua mãe. Então, com coragem, ele levanta, dá um passo à frente e repete ao guarda: o senhor pode até me bater, mas daqui eu não saio. E o guarda, batendo o cacetete 3 vezes na mão, desiste de Gandhi e segue o seu caminho. Foi nesse momento que ele declara que a sua vontade era de gritar ao mundo que a paz e a não violência fazia sentido, porque ele havia aprendido que todas as vezes que reagimos desta maneira, o agressor desenvolve por você um respeito tão grande que ele fica com vergonha de continuar te agredindo. Esta era o significado de oferecer a outra face, que Jesus havia nos ensinado, mas que até hoje é mal compreendido. Foi também este homem que afirmou que se um único homem atingir a mais elevada qualidade de amor, isto seria suficiente para neutralizar o ódio de milhões. E ele atingiu um padrão de amor tão elevado que foi suficiente para libertar 700 milhões de indianos e paquistaneses do Império Britânico. Este homem levou Einstein a dizer: as próximas gerações dificilmente acreditarão que uma pessoa como esta, em carne e sangue, andou por esta terra. Ao ser interrogado por um interlocutor se ele sabia dizer qual é o caminho para a paz, Gandhi responde: não existe caminho pela paz. A paz é o caminho. Gandhi conhecia também a força do exemplo. Ele sabia que deveria ser ele, assim como Jesus, o primeiro a agir de maneira correta. Certa vez, uma mãe procurou Gandhi com um filho
com o intuito de que ele convencesse a criança de parar ou pelo menos reduzir a quantidade de açúcares, porque por algum tipo de intolerância essa criança havia desenvolvido chagas na pele relacionada às altas taxas de glicose no sangue. Então Gandhi, olhando para a criança, pede que a mãe retornasse daqui 15 dias. Passaram-se 15 dias e a mãe retorna com a criança. Então Gandhi pede 2 minutos em particular. E após esses 2 minutos, a criança chega para a mãe falando que ela já estava convencida e que a partir de então ela não iria mais ingerir açúcares. E a mãe, curiosa, então, pergunta o que aconteceu para Gandhi. Por que ele não havia tido essa conversa no primeiro momento, e sim apenas 15 dias depois? Então Gandhi responde que 15 dias atrás também ele precisava reduzir as quantidades de açúcar, para depois ensinar a criança. Jesus diz no Evangelho de João: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Quando Jesus estava em um olival com seus discípulos, de repente chegam os soldados com a companhia de Judas, procurando por Jesus. Simão Pedro, que trazia uma espada, desfere um golpe contra a orelha do soldado Malco, a decepando-a. Mas Jesus, o advertendo, diz: se eu quisesse, meu Pai me enviaria uma legião de anjos. Mas Jesus não havia vindo aqui para impressionar. Ele veio para nos ensinar como amar na frágil condição de encarnado. Jesus tinha acabado de demonstrar exatamente o que há pouco conversávamos, o princípio da não violência. Está no Evangelho de Marcos: vocês todos me abandonarão. E depois, no mesmo Evangelho, Simão Pedro responde: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Foi o mesmo Simão Pedro que, durante o percurso de Jesus até Anás e depois a Caifás, o seu genro, e o supremo sacerdote da época, responsável pelo seu julgamento, foi o mesmo que negou Jesus 3 vezes. O primeiro para a serva que fazia a portaria da residência, logo após para 2 ou 3 servos que se aqueciam na fogueira, e depois para o próprio parente do soldado Malco, ao qual havia decepado a orelha. E assim somos nós, negamos Jesus a todos os momentos sem que percebamos, porque agradamos e desagradamos Jesus nas coisas simples. Quando não cumprimentamos o porteiro, estamos negando Jesus. Quando nos irritamos com os nossos pais, quando não atendemos às mãos que pedem socorro, quando perdemos a paciência com o esposo, com a esposa, com os filhos, e através de muito mais exemplos que ficaríamos aqui citando a tarde inteira. Então, sabemos que como seres imperfeitos, corrigir os nossos desvios morais é muito difícil, mas temos que tomar cuidado para que a nossa vida inteira não seja uma negação a Jesus. E procuramos, ao menos, balancear as nossas ações. E mesmo sendo negado todos os dias, ele nunca nos abandonou. Logo após a aparição para Maria Madalena, anunciando ao mundo a imortalidade da alma, Jesus pediu para que seus discípulos se dirigissem a Galiléia. E no monte afirmou a todos: estarei convosco até os fins dos tempos. Que espírito é esse que levou
o famoso materialista francês Ernest Renan, famoso por tratar assuntos relacionados a Jesus com ironia e também por ter aversão a qualquer fenômeno sobrenatural, lançaram o livro chamado A Vida de Jesus. Acontece que em 1860, Ernest Renan fora convidado pelo governo para uma missão arqueológica na Fenícia. E dali deveria se dirigir às províncias de Saída e Tiro, por onde Jesus havia passado, e então seguir rumo para a Palestina. No final de 1861, na França, o seu livro A Vida de Jesus estava pronto. E foi após este contato mais próximo com a vida do Mestre que aquele homem que o negava e o combatia a vida inteira afirmou com sabedoria e emoção no dia 22 de fevereiro de 1862, na aula inaugural do Collège de France em Paris, que Jesus foi tão grande que não coube na história da humanidade. Homem incomparável, tão grande que eu não gostaria de contradizer os que o chamam de Deus. Afirma a benfeitora Joana de Ângeles Edivaldo que ninguém permanece o mesmo depois de manter o contato com Jesus. Por mais breve que tenha sido o contato, a pessoa sai profundamente transformada, iluminada pela sua presença magnética e profundamente transformada no íntimo de seu ser. Todos nós conhecemos a passagem da mulher adúltera, descrita no Evangelho de João. Não podemos dar a ela uma referência mais exata, porque seu nome não é citado em nenhum dos evangelhos. E o Evangelho de João é o único que cita esse encontro, tratando-se, portanto, muito provavelmente, de uma testemunha ocular, onde João era o único discípulo presente no momento. A estação era outono, na época das festas das tendas, considerada a maior festividade da época, onde cada família deveria construir pequenas tendas com folhagens para simbolizar a peregrinação no deserto. Traziam a Jesus uma mulher flagrada em adultério. Importante lembrar que eles contam que os fariseus da época, assim como muitos de nós, tinham olhos de lince para o erro alheio, jamais para o erro próprio, mas capaz de enxergar o erro alheio, primeiro os mais velhos, pois eram eles os mais carregados de dívidas. E após o silêncio ter se feito, Jesus levanta e só encontra a mulher. Então ele pergunta a ela: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? E compadecido das misérias morais daquela mulher, em vez do sibilar mortífero das pedras, ela escuta as palavras do perdão e da vida. Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. A Bíblia termina a história aí, mas apesar disso, Amélia Rodrigues, através das mãos de Divaldo Franco, nos brinda com a continuação desta narrativa. Ela nos conta que naquela noite, aquela mulher equivocada havia procurado o Mestre, não a fim de justificar seu erro, pois ali estava arrependida, mas conta que havia sido fraca e a fraqueza a dominara naquele instante, pois o marido, desde o matrimônio, havia se acostumado a se entregar aos prazeres fáceis, e ela então viveria apenas na solidão. Foi então que acabou se rendendo ao cerco de um sedutor que a brindava, diferentemente do marido, com muita atenção. Mas ali, arrependida, ela veio pedir orientação ao Mestre Jesus, pois não poderia
voltar nem para a casa do marido e nem para a casa dos pais, porque havia sido vítima de execração pública. Jesus então a orienta a procurar outras paragens, alegando que a memória do povo é duradoura para as faltas alheias. E na despedida, Jesus a diz: há sempre um lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar. Onde quer que vás, eu estarei contigo, e a luz da verdade, no archote do bem, na tocha do bem, brilhará à frente, clareando o teu caminho. E ela escutou Jesus. Passados-se 10 anos, ela havia erguido, na província de Tiro, uma pousada de amor, onde cuidava de peregrinos cansados e enfermos. Passou a ser a divulgadora da Boa Nova. Falava alegremente do doce Rabi. E foi em uma tarde, onde ela havia concluído um dia de serviços, que a trouxeram um homem quase morto. E ela, com muito carinho, como sempre, cuidou da sua recuperação. Ao falar a esse homem de Jesus, ele redarguiu: conheço esse mestre galileu e guardo um profundo ódio sobre ele. Há certo tempo atrás, ele absorveu a minha antiga mulher, que havia cometido um pecado, e a mim, que era vítima, não havia deferido nenhuma palavra. Mas, profundamente arrependido do meu julgamento, eu tentei procurar incessantemente aquela que era a mulher da minha vida, e procurei sem cansar até que a doença me dominou. E ela, naquele momento, embargada de emoções e reconhecendo na maca o seu algoz de antigamente, pois tratava-se dela, a esposa a qual o homem dizia, por um instante pensou em se vingar, mas logo mais lembrou dos olhos cristalinos do mestre e das últimas palavras que ela havia ouvido antes de partir em sua missão. E foi então que, segurando as mãos firmes do enfermo, ela proferiu as seguintes palavras: Deus é amor, e Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que os querem e buscam. Agora durme em paz enquanto eu velo, porquanto nós ambos já o encontramos. E foi em nome de Jesus que ela se libertava daquela dor através do perdão. Haroldo Dutra Dias, definido por Alta de Souza, a nossa poetisa potiguar do Parnasmo de Além Túmulo, primeiro livro psicografado por Chico, definiu esse trabalhador da doutrina como aquele que retira o véu da palavra e, através de um trabalho braçal duro e exaustivo, mas ao mesmo tempo prazeroso, segundo as próprias palavras de Haroldo, a sua equipe analisou todo o Antigo e Velho Testamento, realizando em paralelo um estudo dos Salmos, para que melhor fosse compreendido esta frase que até hoje intriga os mais estudiosos da Bíblia: Eli, Eli, lama sabatani. Meu Deus, por que me abandonaste? Será que havia Jesus, no momento crucial na crucificação, perdido sua fé? Será que, apesar de tanto ter tentado nos ensinar, havia ele, naquele momento de dor e incerteza, perdido a sua fé? Através de muito estudo, eles concluíram que, na verdade, Jesus cantava durante a crucificação. Jesus, na verdade, citava o Salmo de Davi. Salmo eram as letras das músicas escritas pelo rei Davi há 900 anos antes de Jesus nascer. E, através da pesquisa de Haroldo, concluíram que 90% dos salmos foram cantados na Santa Ceia, passando pela prisão até a crucificação. Jesus, na verdade, cantava, porque ele havia, como diz na parábola do grão de mostarda,
plantado no coração dos homens o sentimento que mais tarde os levaria à verdadeira felicidade. Havia ele cumprido com a sua missão, porque ele não veio com a missão de trazer a árvore, mas sim de plantar a semente no coração dos homens. Então, naquele momento, cantando, se despedia ele do sacrifício da carne para cantar as glórias eternas ao lado de seu Pai. Um dos textos mais contagiantes que eu tive a oportunidade de ler está no livro Estante da Vida, psicografado por Humberto de Campos, capítulo 34, intitulado O Anjo Solitário. Conta Humberto de Campos que no momento da crucificação, os emissários de Jesus e de Deus chegavam em bandos. Haviam entre eles os anjos da ternura, os portadores da consolação, os embaixadores da harmonia, os emissários da beleza, os distribuidores de justiça, de carinho e os enviados da luz. Mas um de extrema luz se destacava em meio àquela pleiade de espíritos superiores. Quando ninguém mais esperava, desce dos céus um anjo solitário, que primeiro beija os pés do mestre e após, olhando com os olhos enternecidos a Jesus, segue como se fosse um movimento para abraçá-lo, aproximando seus ouvidos dos lábios do mestre. E após ouvir a sua orientação, saem disparada a fim de que cumprisse com a maior rapidez possível aquela orientação que fora lhe passada. E Jesus, com os olhos, o acompanha e o vê adentrando em uma região onde havia muita massa cinzenta e enegrecida. E conclui Humberto de Campos, no final deste capítulo, que este era o anjo da caridade, e que Jesus, no maior momento de dor e sacrifício, havia pedido que ele se dirigisse rapidamente ao encontro de Judas, que tinha acabado de suicidar-se. Jesus, no momento da cruz e de que mais necessitava de apoio e compreensão, se preocupou com o seu algoz e deferiu a tarefa especial ao anjo da caridade, a missão de socorrê-lo. Tenho-vos dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus disse eu venci o mundo, ele não havia vencido o mundo dos negócios. Ele havia vencido o mundo das paixões nutrizes, com as inclinações e seus arrastamentos para o mal. Então é esse o exemplo que deveremos seguir. Como diz a música de Roberto Carlos, Jesus deixou flores por onde pisou. E até hoje, quando escutamos relatos de pessoas que por lá ainda passam, é muito comum que escutamos que naquelas paragens, naqueles caminhos, ainda brotam flores de todas as cores de luminosidades extraordinárias. E para encerrar o nosso encontro, falaremos rapidamente sobre o terceiro encontro dessa pleia de espíritos superiores, que foi justamente para definir os objetivos e os próximos passos do período em que agora nos encontramos. A transição entre mundo de expiações para o mundo de regeneração. Era a reunião do Grupo Espírita de 2 de junho de 1955, coordenado por Chico Xavier. E, intuitivamente, aqueles participantes perceberam que esta era uma noite especial e que possivelmente haveria a presença de um espírito de elevada hierarquia. Este espírito era Bittencourt Sampaio, cuja sublime envergadura, fala Chico, que eles eram incapazes de traduzir naquele momento. Todos se emocionaram com a mensagem dada pelo Espírito Benfeitor. E no momento
de como era de praxe, após a reunião, ir de encontro à gravadora para melhor analisar e estudar aquela mensagem, perceberam que a gravadora não havia funcionado naquela instância. E muito decepcionados, quase que a ponto de desistirem de relembrar aquelas palavras sublimes, Chico escuta a voz do mentor José Xavier, avisando: não se preocupem, Meimei e eu gravamos a palavra do benfeitor que esteve entre nós. E pede para que Chico reúna-se novamente com os trabalhadores da casa, para que Chico pudesse, através da psicografia, transcrever a mensagem que havia sido gravada. Então Chico conta que, vendo uma pequena gravadora perto do grupo, era manejada tanto por Meimei quanto por o espírito José Xavier. E com o espanto de todos, Chico Xavier começa a escrever no papel exatamente a mesma mensagem que eles ouviram minutos atrás. E a mensagem dizia: espíritas, não ignorais que a civilização de hoje é um grande barco sobre a tempestade. Mas enquanto mastros tombam oscilantes e estalam vigas mestras, aos gritos da equipagem desarvorada, ante a metralha que incendeia a noite moral do mundo, Cristo está no leme. Então, meus amigos, não importa se estamos passando por tribulações, desastres de todas as montas, conflitos de diversos campos, não importa se a calmaria parece estar longe do nosso alcance, se pareçamos às vezes perder as forças, fortaleçamos a nossa fé, enchamos os nossos corações de bom ânimo, porque Cristo está no leme. Eu gostaria de encerrar com esse vídeo de 2 minutos, uma mensagem de Chico Xavier, agradecendo já a todos pela atenção e pelo carinho. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor é esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. E amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado
entre nós. Isto é, amor sem recompensa. Porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco, com o amor dos animais.